Galera, para nós nos prepararmos aí para as provas do Simula-EJA, tá certo? Então eu preparei aqui algumas questões e vocês, quando se depararem com as questões do Simula-EJA, vocês vão ver o quanto é fácil, certo? Então começaremos aqui com um texto. Desse texto vocês irão ler e responder a 4 questões, tá certo? Então vamos lá. O texto diz assim: o dia em que os jacarés invadiram Nova York. Deu no jornal. Experiências genéticas produziram minúsculos jacarés que foram vendidos aos milhares em Nova York como brinquedo. Mas eram ferozes como seus ancestrais e os pais. Receosos de que os filhos fossem mordidos. Eu vou voltar à leitura, porque eu acho que eu me atrapalhei em alguma parte aqui, e aí pode ser que vocês não compreendam. Vamos lá. Deu no jornal. Experiências genéticas produziram minúsculos jacarés que foram vendidos aos milhares em Nova York como brinquedo. Mas eram ferozes como os seus ancestrais. E os pais, receosos de que os filhos fossem mordidos, despejaram os jacarezinhos nos vasos sanitários e puxaram a descarga. Foi um erro fatal. Centenas de jacarés sobreviveram e fizeram dos esgotos da cidade seu habitat. E lá, durante anos, se reproduziram. Em cada geração, sabe-se lá os insondáveis mistérios da genética, aumentava de tamanho, acabando por produzir espécies muito maiores do que os crocodilos do Nilo. Quando as autoridades deram pela coisa, era tarde. Pelas saídas do metrô, pelas galerias de esgotos, pelo rio Hudson, milhões de jacarés gigantescos ganharam as ruas num ataque de surpresa e comeram a maior parte da população. Mais espantoso ainda, os jacarés assimilavam a personalidade daqueles que devoravam, de modo que a estrutura da cidade não se alterou muito, só que em vez de seres humanos, eram jacarés que dominavam a cidade. Serviços públicos, transporte, comunicação, tudo. A Estátua da Liberdade foi substituída por um jacaré com um archote. Nem todos os habitantes foram comidos. Os jacarés que haviam comido os cientistas especializados em genética começaram a fazer experiências com as suas cobaias humanas, até que conseguiram reproduzir em laboratório homenzinhos com 20 centímetros de altura, que foram vendidos como brinquedos para os filhotes dos jacarés. Mas os minúsculos seres não haviam perdido a ferocidade de seus ancestrais e começaram a hostilizar seus donos com lanças improvisadas. Os jacarés, com receio de que seus filhos se machucassem, pegaram os homenzinhos e os despejaram nos vasos sanitários e puxaram a descarga. Foi um erro fatal para os jacarés. Então olha só, gente. Com relação à finalidade do texto. Finalidade é a mesma coisa que objetivo, certo? Qual é o objetivo desse texto? Seria narrar, descrever, argumentar, informar ou iludir. Percebam que esse é um texto narrativo ficcional, certo? Ou seja, não foi de fato verdade o que aconteceu aqui nessa narrativa, certo? É ficção.
né? Então a finalidade aqui nesse caso é narrar, certo? Por ser um texto ficcional, então a finalidade aqui, né, o objetivo desse texto é de narrar uma história, de contar uma história, certo? Então letra B. Marque aí no material de vocês, certo? Esse que eu mandei para vocês via internet, e marque aí letra A. Questão número 2. Qual fato desencadeou a história? Qual o fato que desencadeou a história? Então, certamente essa informação está lá no texto, certo? A informação do fato que desencadeou toda a história. Então vamos lá, vamos tentar descobrir qual delas aqui é a alternativa correta. Letra A. O fato que desencadeou a história. Os jacarés terem ficado ferozes com seus ancestrais. Será que é esse? Vamos ver o resto. Letra B. A venda de jacarés minúsculos em Nova York. Será que realmente foi essa mesmo? Vamos ver o resto. A produção de brinquedos semelhantes aos jacarés. Será que é essa? Não sei. Vamos ver a próxima. Letra D. Os despejos dos jacarés em vasos sanitários. Essa daí, ela tá mais para a resposta, né? O que é que desencadeou tudo isso? Letra E, né? Vamos lá. Os jacarés terem fugido do zoológico. Não, né, gente? Não tem nada a ver com zoológico, não. Nem a palavra zoológico aí é mencionada aí no texto aí. Não tem nada a ver, não. Essa letra E é completamente fora do contexto do contexto do texto. Agora, essa letra D, ela é a resposta. E por que ela é a resposta? Porque foi a partir desse fato aqui que tudo começou. Os jacarés terem sido despejados pelo vaso sanitário e eles caíram nos esgotos da cidade e lá eles se desenvolveram, né? Claro, gente, isso é ficção, né? Então vamos lá, letra D é a resposta, tá certo? A questão 3 agora. Sobre o texto, é correto afirmar que todos os jacarés foram mortos pelos humanos? Não, pelo contrário, né? Ao serem jogados... Aliás, nem todos os jacarés foram mortos, nem também os seres humanos foram mortos. Questão B. Letra B. Ao serem jogados nos vasos sanitários, os filhotes dos jacarés eram semelhantes aos seus ancestrais. Essa daí possivelmente é a resposta. Vamos ver o resto. Os jacarés atacaram repentinamente a população humana. Repentinamente. Essa também poderia ser a resposta. Depois nós iremos conferir lá no texto, através de uma leitura rápida, para depreender realmente esses sentidos aí, para ver se realmente é a resposta. Letra D. Os humanos fizeram os jacarés cobaias das suas experiências. E letra E. Os jacarés se tornaram amigos dos humanos. Não, gente, essa letra E também é absurda, não tem nada a ver. Então tá entre letra B e letra C. Os jacarés atacaram repentinamente a população humana. Ao serem jogados nos vasos sanitários, os filhotes dos jacarés eram semelhantes aos seus ancestrais. Temos que ter cuidado com essa inversão aí essa inversão aí do texto, tá certo? Da alternativa, na verdade. Então vamos lá, olha só. Experiências genéticas produziram minúsculos jacarés que foram vendidos aos milhares em Nova York como brinquedos. Mas eram ferozes como seus ancestrais. No caso, os pequenininhos eram ferozes assim como seus ancestrais, certo? Percebam que esse fato aqui, essa descrição aqui, ela é anterior ao fato de eles terem sido jogados no vaso sanitário,
certo? Ela é anterior. Aqui no texto diz assim, ó: ao serem jogados nos vasos sanitários, os filhotes eram semelhantes aos seus ancestrais. Não tem nada a ver não essa letra B. Porque o acontecimento aqui, essa descrição de que eles eram ferozes como os ancestrais, isso aí é anterior ao fato deles serem jogados pelo vaso sanitário. Mas aqui na letra B está dizendo que isso aconteceu depois de serem jogados pelo vaso sanitário. Portanto, essa letra B ela não está correta, porque lá no texto não diz que é dessa forma, certo? Então aí, gente, ó, os jacarés atacaram repentinamente a população humana. De fato, essa informação tem lá, tá entendendo? Não está desse mesmo jeitinho, mas é bastante convincente por parecer bastante com o que está no texto, certo? Olha só que diz assim, ó. Milhões de jacarés gigantescos ganharam as ruas num ataque de surpresa, ou seja, repentinamente, e comeram a maior parte da população. Comeram a maior parte, não quer dizer que comeram todos, certo? E aqui diz: os jacarés atacaram repentinamente a população humana. Então, gente, a resposta é essa daí, letra C, tá certo? Marquem aí. O próximo aqui, questão 4. Segundo o texto, os pais despejaram os jacarezinhos nos vasos sanitários porque, letra A, não conseguiram vendê-los e os jacarezinhos foram fabricados aos milhares? Não, não é isso. Letra B, ficaram receosos de que seus filhinhos fossem mordidos? Isso, gente. Olha aí, a resposta aí é essa daqui, ó. Essa daqui é a causa. A causa dos jacarés terem sido descartados nos esgotos da cidade, tá certo? Então, questão número 4, respondida, letra B. Marquem aí no material de vocês, tá certo? E garanto a vocês que vocês vão gostar da prova do Simula EJA. Porque quem assiste a minha aula de revisão não se arrepende de fazer a prova do Simula EJA. Então, gente, espero ter ajudado aí, certo? Com essa atividade. Logo mais nos encontraremos em outra atividade, tá ok? Eu vou aqui dar uma olhadinha aqui no meu cuscuz, ver se ele já ficou pronto e logo mais eu volto para fazer o outro bloco de resolução das atividades, tá ok? Então, até mais. Daqui a pouco estou de volta. Pronto, voltei. Estou aqui. Já desliguei meu cuscuz. Já vou comer depois que terminar aqui. Então bora lá, gente. Olha só. Na questão número 1. Isso aqui já é outro, certo? Já é outro também. Inclusive vocês quando verem lá no negócio, vocês vão gostar que só. Para o que eu estou dizendo. Imagine que um jornalista fez uma matéria para um jornal impresso de sua região que fica no interior de São Paulo e escreveu a seguinte frase como manchete de capa, abre aspas: o novo juiz do Tribunal Regional do Trabalho infringiu a lei, fecha aspas. A partir dessa frase é possível dizer que a jornalista cometeu erro grave de ortografia, a jornalista afirmou que o juiz desrespeitou a lei, a jornalista afirmou que o juiz aplicou uma lei. Letra D, o juiz já trabalhava há muitos anos neste Tribunal Regional do Trabalho, ou nenhuma das afirmativas é verídica em relação ao ato feito pelo juiz. Minha gente, olha só. Essa questão número 1, ela é uma questão de paronímia e homonímia, certo? Ela compreende esses dois assuntos,
que nós estudamos em sala de aula. Sendo que este assunto aqui é sobre paronímia, certo? Principalmente em relação ao sentido e aplicação da palavra infligir e infringir. Infligir com L e infringir com R. Ambas têm diferenças. A pronúncia é muito perto uma da outra, muito parecida, mas a forma de escrever, por mais que seja parecidinha, mas o sentido é diferente, certo? Quando eu digo que o juiz infringiu a lei, é porque ele transgrediu a lei, certo? Mas o correto seria o novo juiz do Tribunal Regional do Trabalho infligiu, no sentido de aplicou a lei, certo? Aqui tem um erro de ortografia, aliás, não é um erro de ortografia, tem uma troca de palavras, não é? Em vez de a jornalista, digamos, não é, ter escrito infligiu, no sentido de aplicar a lei, ela colocou que o juiz transgrediu a lei, não é? Então, nesse caso aqui, a jornalista ela cometeu um erro grave, certo? De ortografia. Nesse caso é letra... aliás, não, corrigindo. Deixa eu ver não, peraí. Deixa eu ler aqui direitinho. Cometeu um erro grave de ortografia. Não foi de ortografia não, porque ela escreve a palavra correta. Infringiu, né? Acontece que o contexto é que deveria estar infligiu, não é erro de ortografia, porque erro de ortografia implicaria erro de escrita, e não é. A jornalista afirmou que o juiz desrespeitou uma lei. É letra B, gente. Letra B, eu já ia errando aqui, certo? É letra B, que é a resposta correta. Porque ela acabou dizendo que o juiz desrespeitou uma lei, né? Transgrediu uma lei, quando na verdade deveria ser infligiu. Infligiu. Então, ok, vamos para 2. Observe a imagem e assinale V ou F nas seguintes afirmações, depois marque a alternativa correta. Então eu tenho essa imagem aqui que eu tenho outras duas imagens diferentes, não é? E os dizeres granizo e granito, não é? Tem essa relação aí de paronímia, ou seja, as palavras são semelhantes na forma de se pronunciar, um pouquinho semelhantes na forma de se escrever, mas o sentido é diferente, tá certo? Embaixo tem observação: chuva de granito não deve ser nada bom. Gente, caindo uma chuva de granito não sobrevive ninguém, viu? Qual é o tamanho do garoto aí, ó? É? Então, gramaticalmente aí a pessoa, semanticamente, melhor dizendo, a pessoa cometeu um erro aqui. Deveria ser chuva de granizo e não de granito. Então vamos lá. Essas duas palavras causam muita confusão entre as pessoas porque possuem o mesmo som. É verdadeiro ou é falso? É falso. Elas não possuem o mesmo som, certo? Elas têm pronúncia parecida, mas o mesmo som não é. Então, letra F aí de falso, tá certo? Aqui o 2 aqui, ó. Apesar dessas palavras serem muito parecidas, possuem significados diferentes. De fato, é verdadeira. Possui significado diferente, né? Aqui a outra aqui abaixo aqui. Já que são palavras parecidas, não há problemas em usar uma no lugar da outra e vice-versa. Não, gente, isso é falso. Tem sim. Altera o sentido completamente. São consideradas palavras parônimas, ou seja, parecidas, mas não iguais. É verdadeira. Certo? Nós vimos em sala de aula. E depois, parônimos são palavras parecidas que apresentam significados diferentes. Também é verdadeira, tá certo?
Então anote aí, verdadeira. Abaixo aqui tem as alternativas A, B, C, D, E. Então a única alternativa que contém a sequência correta, né, de verdadeiro ou falso é a letra B, certo? FV, FVV. Marque aí. E depois a gente passa aqui, ó, para essa nova imagem aqui. Dica de português. Aí tem posar e pousar, né? Posar, aqui no caso aqui, logo abaixo da garota, diz assim: ela adora posar para fotos. E aqui na imagem do avião diz pousar. Aí tem o avião vai pousar agora, certo? E diz aqui na questão 3, olha só, a imagem acima exemplifica o quanto a ortografia da língua portuguesa apresenta detalhes, os quais devemos estar atentos. Outro exemplo do mesmo nível dessa imagem pode ser, então nesse caso aqui, ó, a alternativa correta vai ser a letra E, tá certo, minha gente? Vai ser a letra E. Por que a letra E? Porque como aqui tem uma relação de paronímia, que é palavra que é parecida na pronúncia, parecida, não iguais, mas o sentido é diferente. Todas as outras, se vocês perceberem, têm o mesmo sentido. Aliás, tem a mesma pronúncia. Letra A, sem e sem, mesma pronúncia. Não são parônimas, são homônimas. Letra B, acento e acento. Letra C, cozer e cozer. Depois, letra D, cheque e cheque. As quatro alternativas, letra A, B, C e D, elas têm a mesma pronúncia, gente. Agora, a forma de escrever é que é diferente, certo? Mas percebam que aqui, olha, aqui nós estamos numa questão que fala sobre paronímia. Paronímia. A única questão que a única alternativa que refere-se a paronímia aí é a letra E, tá certo? Que é suar e soar. Suar no sentido de transpirar, tá certo? E soar no sentido de alertar, de bater, tá entendendo? Por exemplo, se eu digo o coroinha soou o sino, então no sentido dele de tocar o sino. Soar aí com O é no sentido de tocar o sino, de avisar. Né? E suar com U é no sentido de transpirar, né? De suar bastante no o corpo, né? E transpirar demais, certo? Então anota aí, tá ok? Então, continuando, assinale o item em que a palavra destacada está incorretamente aplicada. Então, vamos lá. Letra A. Trouxeram-me um ramalhete de flores fragrantes. Percebam que eu estou querendo a incorreta, tá certo, gente? Então, fragrantes no sentido de sentir o cheiro de essência. Tá correto aí, tá certo? A justiça infligiu pena merecida aos desordeiros. Tá correto aí porque é no sentido de aplicou uma pena merecida aos desordeiros. Na letra C, promover uma festa beneficente para a creche. Gente, essa daqui é a alternativa incorreta, porque o certo seria beneficente e não beneficiente, tá certo? Então achamos aí a alternativa correta. Essa aqui era a última questão, que é a questão 4, tá certo? Não tinha número aqui, mas eu vou colocar aqui rapidinho, certo? Só para não ficar sem número. Pronto. E aí, minha gente, a gente encerrou aqui. Eu espero ter contribuído aí com vocês para ajudá-los nas provas do simulado, certo? Se tiverem dúvidas, me mandem no meu privado, tá ok? Uma boa noite para vocês e beijão no coração de vocês. Um abraço. Tchau, tchau.